Números capítulo 10, versículo 14 diz: Partiu no primeiro lugar o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Agora, por favor, versículo 25. O estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais. Senhor, nós te clamamos mais uma vez pela tua finita misericórdia. Venha a nós na tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos conduzido aqui com as tuas santas mãos. O Senhor tem nos levado a experimentar o Senhor de uma maneira tão especial. Que o Senhor prossiga falando, prossiga revelando, prossiga nos atraindo pela tua voz. Porque nós queremos é te ouvir, Senhor. Mais do que o som que entra pelos nossos ouvidos, é a voz que penetra no nosso coração. Então, Senhor, venha, fale a nós, Senhor. De maneira pessoal, de maneira congregacional, vem se revelar, Senhor. Nós temos uma extrema carência do Senhor. Temos uma extrema carência de sermos apacentados pelas tuas mãos. Então, Senhor, toma a tua palavra. Peleja contra a nossa vida mais uma vez, Senhor. Que esta noite seja uma experiência com o Senhor. Um encontro com o Senhor na tua palavra. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu li esses dois textos, mas eu quero aproveitar melhor o tempo na leitura deles. E gostaria que vocês pudessem prestar atenção a partir do versículo 14. Você vai ver aqui que o primeiro estandarte é o estandarte de Judá. E aqui nós temos os filhos de Gerson, os filhos de Merari, que levavam o tabernáculo. E aí nós temos mais duas tribos. Primeiro a tribo de Issacar e depois a tribo de Zebulon. Saindo, essa aqui agora é a ordem da marcha. Como que o povo de Israel, eles marcharam quando saíram do Monte Sinai. Deixe-me situar, para que vocês estejam bem conscientes do que nós estamos lendo aqui. O povo de Israel saiu do Egito, lá em Ramsés, eles percorreram 3 meses, chegaram no Sinai, e no Sinai eles ficaram 11 meses. Depois de Deus trazer a visão da casa, a visão do sacerdócio, aí logo a seguir, Deus estabelece a nuvem sobre eles. Agora eles iam andar no mover da nuvem. A nuvem, ela nos fala da presença, da glória, da revelação, da manifestação de Deus. Tudo isso temos estudado até aqui. E depois Deus ordena 2 trombeteiros. O papel dos trombeteiros consistia, em primeiro lugar, observar os movimentos. Isto é, vamos traduzir isso para nós aqui. Olhar os movimentos da revelação, da manifestação, da presença de Deus, da glória de Deus. E a partir daí, esses trombeteiros, eles tocavam a trombeta. E à medida que eles tocavam, o povo iam se movendo segundo o toque da trombeta. E os trombeteiros se moviam de acordo com o movimento da nuvem. Consegue entender isso? O movimento da nuvem, o movimento dos trombeteiros e o movimento do povo. Esta sequência é muito importante para nós. Porque, como eu disse, desde o primeiro dia, nós não estamos vendo história. Nós estamos falando do governo de Deus, nós estamos falando de movimentos espirituais, nós estamos falando de princípios práticos da igreja. Então, vamos lá. Então, nós temos o segundo estandarte, que é o de Ruben. E aqui nós temos os coatitas. Qual era o papel dos coatitas? Você pode ir lendo aí na sequência, só você observar. Então, temos os coatitas. Aí os coatitas, eles levavam os utensílios santos. E 2 tribos estavam aqui, Simeão e Gade. Aí o terceiro estandarte, que é o de Efraim. Aí temos Manassés e Benjamim. E por último,
o estandarte de Dan, que era a retaguarda. Aí nós temos as tribos de Asser e Naftali. Agora, deixe-me colocar 2 textos para vocês. O primeiro se encontra em Isaías capítulo 52 e o outro em Isaías capítulo 58. Vamos ler aqui Isaías capítulo 52. O versículo 12 diz, Isaías 52, 12. Pois não saireis em tumulto, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, na vanguarda, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Vamos para mais um texto. Capítulo 58, versículo 8. Isaías 58, 8. Diz assim: Então romperá a tua luz como a aurora, e depressa nascerá a tua libertação. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Agora, por favor, voltando lá, vocês não fiquem chateados, vocês gostam muito de ler a Bíblia. Então, vamos voltar para Números capítulo 10. Vamos ler os versículos 33 e 35, só para a gente fechar esse quadro de leitura. Números 10, 35. 33 a 35. Partiram, pois, do monte de Jeová, caminho de 3 dias, e a arca do Senhor irá diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Quero tomar uma frase aqui, antes que nós prossigamos na leitura. Olha o que diz: e a arca da aliança do Senhor irá, ou ia, talvez esteja assim na sua Bíblia, adiante deles, caminho de 3 dias. Essa frase, adiante deles, a palavra aqui para adiante é interessante, ela foi infelizmente mal traduzida. Esse tipo de tradução ocorre quando os tradutores não encontram lógica no hebraico, na transliteração. Porque a palavra no hebraico aqui é paniim, da onde vem a palavra Peniel, que é face de Deus. Então, para eles, havia uma dificuldade de traduzir assim: e a arca da aliança de Jeová, a face de Deus, ia adiante deles. Esse ponto aqui, vocês podem até achar que eu estou forçando o texto, de forma alguma. É só se você tiver um lexo hebraico, se você tiver uma concordância que possa te oferecer recursos no texto original, você vai ver. Se você tem facilidade de ler hebraico, também vai te ajudar. Aliás, você que vai me ajudar. Porque você vai lá e vai dizer: olha, irmão, é isso mesmo. Tá certo? Então, não estou aqui inventando nada. É só você pegar, lá no hebraico, essa palavra adiante. Ela não existe. O termo aqui é peni ou paniim, da onde vem a palavra peniel, face de Deus. E isso, para mim, é algo extraordinário, e acredito que para você também. Então, vamos seguir. A nuvem do Senhor, então a face do Senhor estava diante deles, a nuvem do Senhor estava sobre eles, de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca se punha em marcha, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te aborrecem. Quando pousava, dizia: volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Todos esses textos que eu li compreendem aquilo que nós vimos no primeiro dia sobre a nossa vocação celestial, o andar do modo digno do Evangelho de Cristo. O andar do modo digno do Evangelho de Cristo.
do testemunho de Deus. É isso que tem a ver, o andar do modo digno. Aqui está a descrição. Isso aqui é a verdade, segundo a história, para aquele que era o povo de Deus. E nós sabemos que este povo, mesmo tendo tudo isso à disposição deles, nós podemos ficar imaginando, né, irmãos? Se eu estivesse lá. Imagine que coisa linda. Primeiro, eles estavam todos ali, vamos imaginar aqui. Estavam todos ali no Sinai. Aí houve um movimento da nuvem que indicava que a arca deveria partir. Então a arca partia. Caminho de 3 dias. Aquele caminho que o nosso Senhor percorreu para nos abrir o caminho para os céus. Ele abriu um vivo e novo caminho para nós. Ele percorreu à nossa frente, ele é o nosso precursor. Esse assunto aqui está no livro de Hebreus, só esse assunto, caminho de 3 dias, a arca, caminho de 3 dias, é o assunto da epístola aos Hebreus, a vida cristã nos lugares celestiais, aquele que foi à nossa frente, ele é o autor, ele é o consumador, ele abriu um caminho, ele entrou por nós, lá em Hebreus 6:20 diz que ele entrou por nós, ele foi à nossa frente como precursor, e agora ele está conduzindo muitos filhos a esta glória. Este é o assunto da epístola aos Hebreus, nós não vamos comentar, mas para que os irmãos estejam cientes, que aqui há muitas particularidades que precisam ser examinadas. Vão empilhando estas verdades, vão empilhando, o que é muito importante, daqui a pouco nós vamos ver o quanto essas verdades falam a nós hoje. Então, a arca da aliança partia. Depois que a arca encontrava o lugar, ela parava. E aí, saía o estandarte de Judá. Primeiro saía o estandarte de Judá. E aí os levitas levando as peças, o tabernáculo. Aí depois, nós temos o quê? O estandarte de Rúben. É tudo isso que nós vamos ver aqui. Que coisa linda. Aí, para avançar um pouco, saía a retaguarda, o estandarte de Dan. Que coisa linda, irmãos. É assim que nós temos que ver o caminhado do povo de Deus. Tem aqueles que vão à frente, mas tem aqueles que vão atrás, para não deixar ninguém para trás. Aqueles que vão nos guardar. Então tem a vanguarda, mas também tem a retaguarda. Na vanguarda está a justiça de Deus, abrindo o caminho. E na retaguarda está a glória de Deus. Vê que coisa linda, irmãos. E o texto lá de Isaías 52 diz que o próprio Senhor, ele é tanto a nossa vanguarda, como é a nossa retaguarda. E aí, o capítulo 58, versículo 8, vai nos ajudar a entender. Ele é a nossa vanguarda, porque a sua justiça, realizada em Cristo, apagou para sempre os nossos pecados. A sua justiça, por causa dela, é que nós podemos entrar. Aquele que não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências do nosso pecado. Aquele que não conheceu o pecado, mas ele conheceu as penalidades do nosso pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu a culpa do nosso pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências do nosso pecado. A ira de Deus sobre o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Lindo isso, né, irmãos? Quando você vê Filipenses capítulo 2, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus, mas ele usurpou o fato de ser como nós. Ele abriu mão das suas insígnias de glória, mas ele não abriu mão e não permitiu, aliás, ele não abandonou e nem deixou que eu e você ficássemos à mercê da ira de Deus. Ele não considerou a sua vida, mas ele considerou a nossa. Então, amados irmãos, aqui há algo muito especial. Então,
Então nós temos todo este cenário. Então vamos prosseguir um pouco. Só recapitulando, nós temos a nuvem, nós temos os trombeteiros e nós temos a ordem da marcha. E essa era a ordem. A arca ia na frente, depois a vanguarda, as outras tribos e, por último, a retaguarda. E assim eles caminhariam. Não caminhariam como haviam caminhado desde Ramsés até o Sinai. Eles vieram tudo embolado, tudo misturado. Agora tem uma ordem, agora tem fundamentos, agora tem princípios. E é isso que nós temos que compreender. Eu sei que os irmãos aqui da década de 80, 90, viram muitas ondas evangélicas surgirem aqui no nosso país. Alguém teve uma nova revelação lá na Colômbia, alguém teve outra revelação nos Estados Unidos, aí nós vemos aqueles movimentos de Pensacola na Flórida, aqueles movimentos de G12 da Colômbia, tanta coisa para tentar fazer com que a igreja expresse o testemunho de Deus. E tudo isso só levou a igreja a fracassos, porque nós não precisamos de movimentos, nós precisamos restaurar os fundamentos. O povo de Deus não precisa de movimentos, porque os nossos movimentos, eles são celestiais, eles são espirituais. E aqui há algo para nós. A igreja não fica e não está à mercê de movimentos, mas sim de fundamentos. Por isso que nós usamos aqui essas duas sombras, a sombra desses três símbolos e a sombra do Novo Testamento, no livro de Atos, que são os fundamentos práticos da vida da igreja. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses 4 fundamentos, que de alguma forma é como que um espelho, onde nós podemos contemplar que esses movimentos aqui no Velho Testamento têm a ver com esses fundamentos no livro de Atos. Como eu disse, esse versículo 42 do capítulo 2 é o resumo daquilo que era aquele povo, aquela comunidade que se espalhou por todo o mundo, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquela comunidade que foi a continuidade da obra de Cristo, do ministério de Cristo. E aqui nós vamos perceber que há um terrível trabalho do inimigo para poder mudar valores espirituais, para que nós venhamos ignorar os fundamentos e ficarmos atrás de movimentos. E muitos movimentos que aparentemente são lícitos. Porque há tanta degradação no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus está em busca de movimentos e não de fundamentos. E aqui nós podemos olhar, irmãos, essa nuvem que fala. Eu estou sendo tão repetitivo, mas não se porte, irmãos. A repetição é a quintessência do ensino. Então isso é muito importante. Essa nuvem que fala da presença, da manifestação, da glória, da revelação de Deus. Nós temos que nos perguntar, porque isso é escrutador. Hoje pela manhã nós tivemos uma prova, eu sei que vocês têm experimentado isso todas as semanas, quando nós estivemos aqui na mesa do Senhor. Como tem sido essas reuniões. Eu sei que, assim como eu, vocês também têm percebido a presença do Senhor. Nós não podemos nos acomodar com isso. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que compreender que há um caminho ascensional para ser percorrido. Esse mundo, exatamente nesta hora, está em uma mais profunda e terrível convulsão do que há 6 meses atrás. E parece que as coisas não vão melhorar. Eu fico vendo, às vezes, os debates políticos aí nos jornais, enfim, acho que todo mundo fica a par dessas coisas nessa hora. Eu falei, meu Deus, eles estão preocupados com unha encravada, e a situação é muito pior, é de um paciente. Essa terra, este mundo, é como um paciente que está dando seus últimos suspiros. Irmãos, eu estou morando em outro planeta. Nosso mundo está assim hoje. Uma guerra está se desenrolando lá no Oriente já há algum tempo. E todos os capítulos que vieram demonstram uma gravidade mundial
Eu não estou sendo sensacionalista. Que Deus me guarde. Mas o certo é que, na minha congregação, onde eu reúno, eu venho falando isso para os irmãos. Não, não é só isso. Jogaram uma pedra lá no carro e deram um tiro para cima. Não é uma pedrada, é muito pior. Aí foi piorando, a coisa foi piorando. Eu falei, irmãos, muito pior do que isso. Agora chegou um estado que, hoje eu estava tendo uma comunhão com a Jane, o Maurício e a Flávia, e eu estava dizendo para eles, olha, os capítulos que vêm agora, se essa guerra não parar essa semana, os próximos capítulos podem ser devastadores. A gente está preocupado com unha encravada, com quem vai ser o vereador aqui de Londrina. Você vai ver a diferença que vai fazer isso. Você vai ver a diferença que vai fazer. Se é a esquerda, se é a direita que vai governar, você vai ver daqui um pouco. Vai todo mundo querer ser o que o outro está sendo. Ninguém vai preocupar com isso, porque isso não fará a menor diferença. O que fará a diferença é se nós estamos tendo um coração escatológico nessa hora. E se a única preocupação que reina no nosso coração é aquela que também reina no coração de Deus, a volta do seu filho e a preparação da noiva na terra. Então eu não tenho nenhuma outra preocupação nesse mundo, a não ser encorajar os irmãos a prepararem suas vidas e esperarem em Cristo. Preparar a minha vida, cuidar da minha vida. É isso, irmãos. Então vamos ter consciência dessas coisas. Há uma necessidade, talvez aqui, como eu disse, desde sexta, não tem como abordar todos os assuntos concernentes a esse tema. Mas eu quero insistir em um, que é o papel dos trombeteiros. É o papel daqueles que estão diante de Deus para a sua casa. Essa é uma grande necessidade nos nossos dias. Que o Senhor venha usar os seus trombeteiros entre nós. É uma situação de extrema urgência. Não haverá um despertamento da igreja nesta hora, se não há trombeteiros. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz assim, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Quem se preparará para a batalha? Homens que deem o som correto, preciso, que toque no tempo e no modo de Deus. O que significa? Aquele movimento, o primeiro movimento dos trombeteiros, olhar a nuvem. Não era tocar trombeta. Eles tinham que ter uma conexão celestial. A sensação que eu tenho é que esses homens, eles tinham uma sensação de urgência, um sentimento de urgência. Eles eram homens que tinham assombro pelo encargo que eles estavam tendo. Eles eram tomados de assombro. Porque eles não podiam descuidar, eles não podiam perder a conexão com a nuvem. O que significa dizer, eles não podiam perder a conexão com a presença de Deus, com a manifestação de Deus, com a revelação de Deus, e nem com a glória de Deus. Consegue entender isso? Há um texto no Salmo 74, eu gostaria de ler com vocês. Por favor, irmãos. Mas antes de ler esse texto, eu preciso fazer algumas considerações sobre esse salmo. Senão esse texto não vai ter muito sentido para nós. Este salmo é um masquil dos filhos de Asaf, que eles cantavam. Salmo 74, chamado de masquil de Asaf. Embora ele teve como autor Asaf, ele foi cantado desde os tempos de Davi. Você sabe muito bem que Asaf, ele viveu entre o reino de Davi e Salomão. Ele era levita. Asaf, ele tocava um instrumento, o símbolo, que era da classe das percussões. Asaf, ele era um profeta, ele era um vidente. A característica da adoração de Asaf é que ele tocava o símbolo profetizando. E este salmo, ele foi composto possivelmente aqui nos dias de Davi. É importante que nós saibamos que grande parte dos salmos tem uma linha, todos têm, mas
Eu, por exemplo, não sei a história de todos, mas você vai perceber que a grande parte desses salmos, onde nós podemos tocar a realidade das suas histórias, nós vamos ver que eles têm um pano de fundo. E torna esses livros, os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares, como os livros que trazem interpretações. O texto que eu quero ler está aqui. Versículo 9 diz: os nossos símbolos não os vemos, não há mais profetas. Não há entre nós quem saiba dizer até quando isso vai durar. Deixe-me colocar alguma coisa. Eu quero que você observe que esses masquil fala de instrução, fala de sabedoria, fala de meditação. O que quer dizer que esse salmo, ele é um salmo que tem uma sabedoria por detrás dele. Há um ensino por detrás dele. Esse é um salmo que ele só pode ser entendido pela meditação e não pela mera leitura. Você pode ler esse salmo durante toda a sua vida, mas ele nunca vai se tornar uma mensagem profunda no seu coração se você não compreender que ele é um masquil, que ele é um salmo que envolve uma profunda meditação. Deixe-me colocar alguns pontos aqui para você. Porque este é um salmo, quando eu falo de meditação, significa que ele é um salmo de contemplação. A contemplação na leitura não é aquilo que você vai vendo versículo por versículo, mas é aquelas vezes que você precisa dar uma pausa, fechar os olhos e sentir no coração o que realmente está acontecendo aqui nesse salmo. Deixa eu tentar traduzir um pouco para vocês. Asaf, ele viveu nos tempos de Davi, Salomão, como eu disse. E ele cantou esse salmo ali. Depois disso, nós sabemos que passaram 19 reis. Tanto em Judá, em Israel, porque até Salomão, o reino de Israel era um reino só. Mas a partir do filho de Salomão, Roboão, se tornaram 2 reinos, com 2 tronos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, foi levado para o cativeiro no ano 722 e ali nunca mais retornou. Houve uma miscigenação de nações e assim o reino do norte se separou para sempre. O reino do sul permaneceu a tribo de Judá e Benjamim. Aqui estava a linhagem de Davi, a linhagem do nosso Senhor Jesus. Tiveram aqui 19 reis. Então você pode imaginar o tempo que durou esse salmo. E por que eu digo isso? Porque Asaf, ele vai cantar profeticamente a destruição de Jerusalém. Por isso que quando você lê esse salmo, muda tudo. Você não lê como você gostaria de ler. Você vai ler lembrando, meu Deus, como foi possível lá atrás? Ele profetizou o que se tornaria a casa de Deus. Imagine que Asaf, ele estava contemplando aquele templo que Davi tanto almejava construir. Mas ele não construiu, mas ele amava a casa de Deus. Então, ele tinha uma ideia, porque depois, com Salomão, ele viu esse templo levantado. Ele podia meditar em 2 coisas: no amor de Davi pela casa de Deus. O próprio Davi diz assim no Salmo 32, eu não darei descanso à minha alma. Eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não levantar um lugar para o Senhor. Porque os céus é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Que casa edificaremos para o Senhor? Porque Davi queria construir essa casa. Então, Asaf sabia muito bem do amor de Davi pela casa de Deus. E Salomão construiu aquela linda casa. Era uma das 7 maravilhas daquele tempo. Se você um dia for a Israel e for lá no Monte do Templo, lá no museu, em Israel, em Jerusalém, na parte antiga, perto ali do Muro das Lamentações, ali tem um museu e tem toda uma história do templo. Quando você vê aquilo que os estudiosos, judeus, arqueólogos, especialistas, eles entenderam que era aquele templo que Salomão construiu, você vai ficar abismado. Era uma coisa linda. E um dia Asaf pega o seu símbolo e começa a tocar. E ele toca.
Ele toca e agora muda tudo para você. Olha o que diz, vamos lá. Versículo 1. Porque nos rejeita, ó Deus, para sempre. Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Imagina ele cantando isso, olhando para aquela linda casa. Diz assim o versículo 3. Tudo quanto te tem feito o inimigo no teu santuário. Numa versão mais próxima do hebraico está assim: vem, anda sobre as tuas ruínas. Ele está dizendo para Deus: anda sobre as ruínas da tua casa. Os nossos inimigos destruíram tudo que estava no teu templo. Imagina ele cantando aquela canção sem sentido. Por isso que é um masquio, por isso que você tem que meditar, porque você nunca vai entender esse salmo. Porque o que ele estava cantando ali não tinha sentido. Porque estava tudo tão bonito, tudo tão organizado. E Asaf tocando o seu símbolo. Aí ele diz assim no versículo 4: os teus adversários bramam no lugar das assembleias, e até os seus próprios símbolos. Vamos aproximar esse texto do hebraico que diz assim: no teu templo, os teus inimigos gritam com alegria e levantam na tua casa as suas bandeiras de vitória. É isso que ele está cantando aqui. Olhe o versículo 5. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. Isto é, eles parecem lenhadores cortando as árvores com seus machados. Olha o versículo 6, e agora todos esses lavores de entalhe quebram também com o machado e os martelos. A ideia aqui no hebraico é: eles destruíram todos os enfeites de madeira que há na tua casa. Versículo 7, deitam fogo ao teu santuário, profanam, rasando-a até o chão, a morada do teu nome. Arrasaram, incendiaram o teu templo. Profanaram, que é no hebraico, profanaram o lugar onde tu és adorado. Quem ouvia Asaf cantando isso, devia pensar: esse profeta, esse cantor profeta, está louco? Porque o que nós temos aqui é só glórias e glórias. Mas ele continua cantando. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os teus lugares santos. Versículo 9. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profetas. Isto é, já não temos os milagres que esperávamos. Nós não temos profetas. Não temos ninguém que possa dizer até quando isso vai durar. Agora, sabe o que é curioso, irmãos? É que os filhos de Asaf pegaram esse salmo e cantaram nos dias de Esdras e Neemias. Esse era um dos salmos cantados no templo, quando o templo estava destruído. Ali no livro de Esdras, no livro de Neemias, aqueles que faziam parte da descendência do próprio Asaf, eles estavam cantando esse salmo. E lembrando, quando lá atrás, no tempo de Davi e de Salomão, aquele homem que era o profeta, estava cantando. Não muda tudo, irmãos, a maneira de ler esse salmo. Os salmos dos filhos de Asaf, os salmos de Asaf, os salmos dos filhos de Coré. São 13 masquil que nós encontramos aqui, no livro dos Salmos. Irmãos, isso é lindo demais. Mas eu não posso ler este salmo ignorando a palavra de Deus. Aqui está a realidade entre a palavra escrita e a palavra viva. A palavra escrita me mostra a história, a palavra viva me mostra a minha história, os nossos dias. Não temos profetas. Não temos quem possa dizer até quando? Temos. Que o Senhor levante profetas nesse tempo. Amém. Olhe para a igreja de Antioquia, no capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Porque esses são os dois trombeteiros. Por favor, abra sua Bíblia aí,
Vamos ver algo. Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí temos 5 nomes mencionados. Agora, olhe o versículo 2. Servindo eles ao Senhor. O sentido aqui é de ministrar. Aqueles que se ocupam com as coisas santas. A palavra aqui para servindo é leitorgeu, do texto grego. Aqueles que se ocupam com as coisas santas. Deus busca encontrar homens que se preocupam com as coisas santas. Aquilo que diz Paulo, lá em Atos capítulo 20, e o versículo 24. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Paulo recebeu, não foi um chamado qualquer, ele recebeu uma carreira para correr. Toda a sua vida era a vida do ponto de vista de um corredor. E ele vai correndo, desde Damasco ele começa a correr a carreira cristã. E você vê lá em 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 24 a 27, ele diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo ao pó, para que tendo pregado a outros, eu não seja reprovado. Paulo temia ser reprovado. Paulo temia que ele fosse encontrado infiel, segundo a carreira que ele foi chamado para correr. Até que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira. É isso, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência. O tempo não é nosso, a vida não é nossa, é tudo dele. Daqui a pouco nós não estaremos aqui. E tudo que vai sobrar para nós é aquilo que vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E será julgado, se for madeira, palha e feno. Se for algo da natureza humana, da obra humana, ou da glória humana. Mas também poderá ser ouro, a natureza de Deus, caráter de Deus, glória de Deus. Pode ser a prata, a redenção, o evangelho de Cristo. Ou pode ser pedras preciosas, aquilo que é a obra do Espírito Santo. Nós não podemos falhar nesta hora. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender o que significa isso. Deixe-me entrar um pouco mais para dentro desse assunto. Por favor, se você puder, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Vamos compreender um pouco mais sobre o que representa esses trombeteiros, o que representa esses homens que precisa proclamar a palavra de Deus nessa hora, como profetas, como mestres. Aqui há algo que eu quero mostrar para vocês, em 4 versículos apenas. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz, aconteceu, isso é muito importante, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Os estudiosos acreditam que ele está fazendo uma referência aqui, não é ao ano cronológico. Não é isso. Ezequiel era da tribo de Levi. E ele foi preparado para ser um sacerdote. Então ele não está fazendo uma referência aos 30 anos em que o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. Não é isso. Temos que ser bem cuidadosos com a leitura. Ele não está fazendo referência ao tempo de cativeiro. Ele está fazendo uma referência àquele tempo em que ele foi aprovado, ele foi preparado, ele foi aprovado para servir como sacerdote. Então, onde ele serviria? Ele serviria ali no meio do povo, nas sinagogas. Ezequiel, você sabe que ele é um profeta durante o cativeiro. Jeremias foi antes do cativeiro. Daniel e Ezequiel, eles profetizaram durante o cativeiro. Eles foram levados para a Babilônia ainda bem jovens. Então agora ele está com 30 e alguns anos talvez, ou 40 e poucos. Ou, aliás, o cativeiro, pode ser. Mas quando ele completou 30 anos de idade, então o cativeiro deveria ter aí talvez 30, 40 anos, nós não sabemos. Isso não nos interessa. Nos interessa que agora, no 30º ano, onde ele seria separado para o sacerdócio. Olha o que ele diz. Estando eu no meio dos exilados,
Essa é uma forma de dizer assim, eu estava dentro do problema. Eu vivia com aqueles e no meio daqueles que estavam ali exilados. Porque você vai ver que há uma frase que se encontra, que percorre toda a Bíblia. Especialmente no Antigo Testamento, onde Deus é chamado o Deus dos céus e da terra. Isso está dentro da história do povo de Deus no Antigo Testamento. O Senhor dos céus e da terra. Mas durante o período do cativeiro, todos os livros que compõem o período do cativeiro, você nunca vai ver a frase Deus dos céus e da terra. Só vai dizer Deus dos céus. E por quê, irmãos? Porque o testemunho de Deus na terra estava em ruínas. Aquela casa que foi levantada para ser uma expressão do testemunho de Deus na terra estava em escombros. A cidade que chamava pelo seu nome, o povo exclusivo seu, estava no cativeiro da Babilônia. Os doentes, os idosos, haviam ficado para trás, os fracos. A situação ali, segundo a história no livro de Jeremias, era uma situação de opróbrio. As pessoas passavam por Jerusalém, maneavam a cabeça e diziam, onde está o Deus desse povo? O povo de Deus estava em ruínas. Que triste, irmãos. E agora esse homem é levantado para ser sacerdote. Ele disse, eu estava no meio deles, eu era um com eles. Ele estava passando todas as privações e provações naquele lugar. Aquela não era a sua terra. Você lembra do Salmo 126, quando diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Esse salmo ele era cantado quando os exilados de Jerusalém estavam voltando para restaurar a casa de Deus. Eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Esses salmos 120 até o 134 é aquilo que nós conhecemos como Cântico dos Degraus. Não vou entrar nisso, mas vamos lá. Aí ele diz, estando eu no meio deles, junto ao rio Quebar, olha que frase, irmãos. É aqui que nasce o ministério profético. Se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, é uma parte específica que ele está se referindo a Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, aí ele vai ter uma visão. Então você percebe algo aqui sobre o ministério profético. Irmãos, deixe-me colocar pelo menos 3 pontos sobre o que significa o ministério profético. Em primeiro lugar, o ministério profético é o ministério de alguém que representa a mente de Deus sobre o seu povo. Quando a mente de Deus é perdida, Deus levanta o profeta para trazer sua mente de volta. Porque isso significa trazer o governo de volta, o governo de Deus, a direção de Deus. Aquilo que está no Salmo 74:9. Nós não temos profetas. Tiraram os nossos símbolos, tiraram os nossos milagres. Como se dissesse, tudo virou ruína, tudo insípido, tudo frio, tudo vazio. Nós não temos profetas, não temos alguém que possa nos dizer até quando. Aqui está. É nessa hora que Deus levanta profetas. Irmãos, por mais que o testemunho de Deus na terra estivesse em opróbrio, Deus nunca ficou sem o seu testemunho. Mesmo em opróbrio, ele levantava um grupo de remanescente. Esse remanescente que Deus sempre levantou, foi para recuperar o seu testemunho de forma plena na terra. É por isso que os profetas eram levantados, para recuperar a mente de Deus no meio do seu povo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que notar. Segundo lugar, é que Ezequiel teve que assumir um encargo que não era dele. Ele não foi preparado para isso.
Ele foi preparado para ser um sacerdote. Ele não foi preparado para ser profeta. Resumindo, não existe preparo para profeta. Existe um chamado para um profeta. E quando Deus chama este homem, ele tem que ter um céu aberto sobre a sua cabeça. Há um translado aqui. Há uma intervenção sobrenatural na vida dele. Olhe para Jeremias. Olhe para cada um deles. Veja quem são esses homens que exerceram encargo profético. Eram homens sem muita capacitação. Veja Elias. Elias surge na história e ele não tinha biografia. Ele era um homem de Tisbé. Você sabe onde fica Tisbé? Então me diga, que eu também não sei. Porque não há nenhuma referência arqueológica, histórica sobre Tisbé. A única coisa que se sabe era algum lugar perto de Gileade. Então, ninguém sabe. Havia uma dinastia de assassinos que havia tomado o trono de Israel. Quando você vai lendo o capítulo 16, você vai vendo algo extremamente deplorável. Havia uma dinastia, e o último que havia assumido o trono de Israel, Acabe, era o pior de todos. Ele chegou a ser pior do que aqueles que foram piores antes dele. E para piorar, ele ainda casou com uma sacerdotisa dos Sidônios, Jezabel. E isso fez com que o governo de Israel ainda se tornasse um governo de saias. Essa mulher extremamente pervertida e cruel. Então você tem esse cenário. E ele surge e ninguém sabe de onde. Mas quando ele surge com um nome, Elias de Tisbé, que significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem corajoso. Ele chega diante de Acabe e diz: acabou a festa, não vai ter chuva durante 3 anos e 6 meses, até a minha palavra. E ele é tirado de cena, levado para Querite, se tornou o homem mais odiado, mais perseguido. Havia uma sentença de morte para ele, havia um prêmio de morte para ele, mas ele ficou o tempo todo debaixo da cobertura das mãos de Deus. Ele foi para Querite, depois ele vai para Serepta, ele caminha quase 130 quilômetros a céu aberto, e era o homem mais perseguido, mais odiado, havia um exército atrás dele, mas ele nunca temeu. Mas é curioso que no tempo de Elias havia mais profetas. Tinha um irmão, que muitos veem ele como um irmão generoso, um irmão que tinha uma filantropia muito linda. Ele foi no cemitério e cavou um tanto de cova lá e escondeu vários profetas, e todo dia ele ia com a sacolinha levando pão para os profetas. Irmãos, isso não é ministério profético. Profetas que querem viver no conforto à custa dos irmãos não é profeta. Ficar escondido dentro de cova, ministrando morte, isso não é profeta. Profeta tem que ser alguém que tem conexão com os céus, alguém que tem o assombro de Deus no seu coração, alguém que não está tomado de contentamento desse mundo, é alguém que está descontente. Não é assim. Nós precisamos recuperar a centralidade da presença, da revelação, da manifestação e da glória de Deus no meio do seu povo. Nós não podemos concordar com o caos. Isso foi Elias. Este é o sentimento, recuperar a mente de Deus quando ela está perdida. Louve a Deus, porque o Senhor tem colocado instrumentos dele, profetas e mestres nessa assembleia. Ore por eles. Ore que o Senhor levante mais. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento extremamente caótico do ponto de vista espiritual. O inimigo tem procurado diluir a palavra. Aquilo que nós chamamos em Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, tem se tornado para muitos um ministério qualquer. Não é, é o ministério dos profetas, é o ministério dos mestres. É o ministério de homens que procuram recuperar a mente de Deus sobre o seu povo.
É o ministério daqueles que Deus interviu na história deles. Como interviu na história de Jeremias, que também foi preparado para ser sacerdote. O Senhor interviu e disse: não, não, você não vai ser isso. Você vai arrancar, você vai derrubar e você vai destruir. Este foi o ministério de Jeremias. Jeremias estava em dúvida, então ele disse assim, Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te chamava você pelo teu nome, eu te conheci, e eu te dei como profeta às nações. Então, irmãos, não tem preparo, tem chamado, tem encargo. E Deus não chama ninguém qualificado, Deus não chama ninguém que esteja preparado. Deus chama homens que querem estar aos pés dele, debaixo de um céu aberto. Não é para falar deles, nem pregar eles, mas pregar a urgência de Deus. Pregar aquilo que precisa nos acordar nesta hora. Nós estamos nos acostumando a ser uma igreja que nos alimentamos de migalhas que estão caindo da mesa. Não, Ele quer que você e eu sentemos na sua mesa e possamos desfrutar da abundância da sua vida. Então o inimigo tem procurado destruir o ministério da palavra, tem procurado destruir comunhão, destruir a comunhão. O que tem sido comunhão nos nossos dias? Relacionamento social. Se você chamar os irmãos para um churrasco, para um piquenique, todos vão. E o assunto é política, 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 e se sobrar espaço ainda futebol. Isso é comunhão social. Isso é um câncer na igreja. Comunhão não é isso, irmãos. Comunhão não tem nada a ver com isso. Comunhão é a realidade daquilo que é a vida da Trindade, na nossa experiência de comunidade. Porque Deus é comunhão. Deus é a comunhão de 3 pessoas, onde nenhum membro da Trindade vive para si, vive para o outro. A principal atividade da Trindade é a comunhão. E nenhum movimento da Trindade, no exercício dos seus poderes, da sua obra, ocorre sem a comunhão. A comunhão é o eixo central de toda a atividade da Trindade. E quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz que nós fomos chamados para a comunhão do Filho de Deus. Essa é a comunhão. Não é a comunhão baseada em pensamentos, em afinidades. É uma comunhão baseada nos laços do Calvário. É uma comunhão daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Esta é a comunhão. É aqueles que estão dispostos a viver para o outro, a viver pelo outro, a se dar pelo outro. Mesmo que você nunca tenha que receber nada, mas se doe. Isso é comunhão. Comunhão não é vivermos juntos, como um saco de batata. Comunhão é sermos um purê de batata. Isso é comunhão. E o inimigo tem procurado reduzir a comunhão a relacionamentos sociais. E a mesa do Senhor? O inimigo tem trazido ela a uma esfera de ritual. Ritual. Símbolos. Como eu louvei o Senhor hoje por esta comunidade. E orei e oro para que vocês nunca percam isso, que o vosso amor pelo Senhor aumente mais e mais. Mas o inimigo tem procurado destruir as nossas orações congregacionais. Você vê hoje, o que é oração congregacional? Eu sei que muitos irmãos trabalham, outros estudam, outros não têm condições de ir por conta de um motivo sério ou outro. Mas é estranho, irmãos. Não sei aqui em Londrina, mas por onde eu tenho andado e ouço as histórias dos irmãos sobre reunião congregacional de oração, os irmãos sempre dizem, geralmente, é menos de 10% dos irmãos que participam. Quando a Bíblia diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, significa que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. Como eram as orações no livro de Atos? Era aquela oração que abria os céus.
era aquela oração que trazia Deus, que trazia anjos. Lembra quando Pedro foi liberto da prisão? Quem que libertou Pedro? Um anjo. Mas quem que libertou o anjo? Quem que trouxe o anjo? Uma comunidade que congregacionalmente estava orando. Irmãos, nós precisamos recuperar a reunião de oração nos nossos dias. Você permaneceria aqui se soubesse, se o engenheiro dissesse, gente, olha, todo esse prédio aqui está sob 4 pilares. Só que nós descobrimos agora, tem um pilar aqui que tem 1 tonelada de ferro, mas nós temos um aqui que só tem meia tonelada. Vocês ficariam aqui? Não, tem que ser os 4, precisam ser na mesma proporção de vida, graça e poder. Não é estranho, irmãos? Não é estranho que amanhã nós estaremos na reunião de oração e meia dúzia de irmãos? Tem alguma coisa errada com a igreja? Tem. Mas o Senhor está falando comigo e com você hoje. Talvez até agora há pouco, você não se sentia tão responsável. Mas agora você é responsável. Mesmo que você nunca venha, você é responsável. E Deus vai julgar a cada um de nós no tribunal de Cristo pela nossa responsabilidade. Esses 4 fundamentos é a responsabilidade de todo cristão dentro de uma comunidade. Mas o que Satanás está fazendo? Satanás está diluindo. Satanás está nos afastando. Satanás está dizendo para você, você não é tão responsável assim. Olha, você já esteve na mesa de manhã, você já faz muito. O objetivo de Satanás é diluir esses fundamentos. E aí é onde ele começa a mudar os fundamentos e colocar entre nós movimentos. E nos envolvemos com coisas que Deus não está envolvido. Amados irmãos, eu encorajo vocês nessa hora. Há uma urgente necessidade de que possamos juntos recuperar o testemunho de Deus no nosso meio. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nesse tempo. Aqui está algo que eu coloco para vocês com todo o temor. E aqui eu preciso dizer para vocês que estamos vivendo dias difíceis. Dias extremamente difíceis. Eu quero encerrar nesse ponto. Dias extremamente difíceis. Aquilo que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nos últimos tempos, o Espírito diz expressamente. Essa palavra expressamente aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ela tem a ideia de clareza, de falar com toda clareza. Mas há um outro sentido dessa palavra. O que significa que aquilo que ele vai dizer tem um caráter de extrema urgência. Já ouviu falar do café expresso? O que é o café expresso para você? É o café rápido. É o expresso, colocou lá, você toma, não é isso? Quando você falava de expresso, do trem de ferro, que eles chamavam de expresso, aqueles elétricos, aqueles japoneses, não é verdade? Porque é rápido. É isso. É essa palavra que está aqui. E o que Satanás está fazendo hoje, irmãos? Porque nós não temos percebido a seriedade disso. Ele vai tentar destruir os nossos lares. Ele vai tentar destruir os nossos filhos. Deixe-me colocar algo numa tônica profética. Eu quero deixar isso e peço a vocês, considerem aos pés do Senhor. Quando Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito, isso não é histórico apenas, isso é escatológico também. Quando você vai para Apocalipse capítulo 8 estudar sobre as 7 trombetas, você vai ver que algumas dessas trombetas, especialmente as primeiras, elas só podem ser compreendidas se você estudar aqui as pragas do Egito. Preste atenção nisso. Você vai ver que Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito. Sabemos que, tipologicamente falando, o Egito é uma figura do mundo. Da mesma forma como vai acontecer conosco, Deus vai nos tirar deste mundo. Mas você se lembra, lá no capítulo 5,
do livro de Êxodo, os versículos 2 a 8. Gostaria de ler com vocês. A primeira coisa que o inimigo fez, porque Faraó é um símbolo de uma potestade espiritual. Eu gostaria, irmãos, mais do que me ouvir, gostaria que vocês levassem isso aos pés do Senhor. Versículo 2 diz, de Êxodo capítulo 5. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir a Israel. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Versículo 4. Então lhe disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Agora veja bem, versículo 5, disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís de suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajunte para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis deles, porque estão ociosos. Versículo 19. Então os capatazes, versículo 19. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Qual foi a primeira coisa que Faraó fez? Aumente o trabalho. Aumente o trabalho para que eles não sejam distraídos. Aumente o trabalho para que eles não se ocupem com outras coisas, que eles não ouçam a palavra, os profetas. Aumente o trabalho. Não é isso, irmãos? Sabe que uma das frases que eu mais ouço na minha comunhão com os irmãos? Trabalho extremo. Alguns dizem assim para mim. Não sei se você já ouviu ou se você já disse: Luiz, é incrível, mas a semana está voando. Eu chego no final do dia, eu olho, parece que eu não fiz nada. Outros dizem assim: quando eu chego em casa, eu não quero outra coisa a não ser cama. Irmãos, está normal isso? Não está. Eu não estou espiritualizando as coisas. Eu não estou. Mas esse é um fato hoje. Vou mostrar um outro ponto. Capítulo 10, versículos 8 a 11. Aumento da carga de trabalho para roubar a possibilidade de devoção e de ouvir a voz do Senhor. Segundo, capítulo 10 de Êxodo, versículos 8 a 11. Aqui nós vamos ver a tirania do inimigo em tentar roubar as nossas famílias, em especial nossos filhos. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide e servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: haveremos de ir com os nossos jovens, com os nossos filhos, com os nossos velhos, com as nossas filhas e com os nossos rebanhos. E com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco. Caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. A tradução brasileira está assim: como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos pequeninos? Olhai, porque o mal está diante de vocês. Essa tradução brasileira, inclusive, é a que eu leio aqui. Eu quero que você observe aqui, irmãos, que isso é muito sério. Há uma versão que está mais próximo do texto hebraico. Ela diz assim: então o rei disse: pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. Responsabilidade para nós, homens, pais. Nós temos descuidado muitas vezes das nossas esposas.
acúmulo de trabalho, acúmulo de responsabilidade. Tratamos isso um pouco no sábado de manhã. Nós, homens, precisamos estar cientes do nosso papel no nosso lar. Primeiro, diante de Deus, devoção. No nosso lar, mordomia. Diante da igreja, serviço. O inimigo sabe muito bem o que fazer. Primeiro, ele vai cansar os homens. Ele vai esmagar os homens. Eles vão perder a devoção. Perdendo a devoção, eles vão procurar de alguma forma terceirizar o lar. Eles vão ignorar suas esposas. Porque eles vão funcionar simplesmente para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nada contra você trabalhar. Nada. Não tem nada errado com você trabalhar, ter o seu emprego, sua alta posição, ou sua simples posição, seja como for. Nada disso. Eu só quero te dizer uma coisa. É que você não está exercendo o seu discernimento e não compreendendo como o espírito das trevas, desses dominadores deste mundo tenebroso, como Paulo escreve em Efésios capítulo 6, como Satanás sutilmente tem usado essa opressão do mundo. Como disse o irmão Otmani, à medida que nós nos aproximarmos da vinda do Senhor, mais e mais as trevas vão cobrir a terra. E hoje essa terra está coberta com as trevas. Com as trevas. E por isso, muitos não estão exercendo o seu discernimento. Não estão compreendendo as suas prioridades. Por isso estão debaixo de um jugo de cansaço, que é muito mais espiritual do que emocional. E isso vai afetar as suas emoções, porque ele vai cegar o seu espírito. E aí, a esposa fica entregue. Eu tenho experimentado isso na comunhão com alguns irmãos e tenho visto lares serem destruídos. Literalmente destruídos. Nunca eu tinha visto tantos divórcios como tenho visto nesses últimos anos. O mais terrível tem sido o divórcio doméstico dentro da própria casa, onde os casais estão perdendo toda a conectividade emocional, estão vivendo papéis confusos, porque Satanás sabe que destruindo cada lar, consequentemente ele está afetando a própria igreja. Então ele começa a destruir a igreja nos nossos lares, dentro da nossa própria casa. Não é na reunião de culto. O problema da reunião de culto é a maneira como nós conduzimos a nossa casa, o nosso casamento, o nosso serviço, o nosso tempo. Porque a gente está pensando assim, nossa, hoje os irmãos não estão mais vindo para as reuniões. Os irmãos não querem orar. Os irmãos não têm amor à palavra. Irmãos, espera aí, nós estamos falando da consequência do problema, nós estamos tratando o problema. Nós estamos tratando o efeito, não a causa. Percebe, irmão? É aí que Satanás começa a destruir o testemunho do Senhor. Lá na nossa casa, lá no nosso casamento. E aqui o que ele vai fazer? Ele hoje está roubando os nossos filhos debaixo dos nossos olhos. Nós não estamos percebendo isso, irmãos. Que o Senhor levante profetas nessa geração. Que o Senhor nos abra os olhos. Eu falo isso com todo respeito a todos os pais que estão aqui, especialmente aqueles que estão sofrendo com seus filhos. De forma alguma, ninguém, mas ninguém deve julgar ou colocar pedras sobre o ombro de um pai que está sofrendo na sua casa com seus filhos. E nem tampouco sobre um irmão que está sofrendo na sua casa com o seu cônjuge, de forma alguma. Esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Não é nos comparar com os que estão sofrendo, de forma alguma. É ser suporte para eles. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor verdadeiramente corrija a nossa vocação. Que o Senhor verdadeiramente corrija a nossa maneira de viver como igreja. Irmãos, tome essas palavras. Vão aos pés do Senhor. Veja esse último ponto que eu destaquei aqui para fechar todo este assunto. Como que o inimigo vai enfraquecer a igreja do Senhor? Ele vai começar lá no seu tempo, lá na sua casa, lá no seu casamento, lá nos seus filhos. Porque uma das evidências que nós temos visto hoje, da degradação espiritual de muitos casais, é que os filhos desviam e os pais desviam juntos.
porque eles oram, oram, oram e não tem resposta, eles enfraquecem. Isso tem sido uma tragédia. Eu conheço muitos casais que estão assim hoje. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui. Você está aqui com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Leve esse assunto com extrema seriedade aos pés do Senhor. Peça que Ele abra os seus olhos. Porque nesses últimos tempos, Satanás, ele sabe como destruir a igreja. Então nós estamos achando que ele está tentando destruir o culto. Mas ele não está trabalhando no culto, ele está trabalhando nas nossas casas. Isso tem um efeito colateral nos cultos, na cooperação, no serviço, no enfraquecimento da igreja. Que o Senhor nos socorra nessa hora. Mas ele precisa encontrar um povo com o coração aberto para ser corrigido. Onde ele vai passar em revista e vai dizer onde está algo errado entre nós. E ele vai corrigir. E que o Senhor nos corrija, irmãos. Que o Senhor corrija a igreja lá em Goiânia, onde eu estou me reunindo. O Senhor corrija cada um de nós. Para que nós possamos ter essa nuvem sobre nós. A manifestação de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus. Tenhamos aqui o ministério profético, ministério de mestres e profetas, esses dois trombeteiros, que venham proclamar a palavra do Senhor, e essa palavra vai atingir cada um de nós, lá no âmago da nossa intimidade, do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa casa. Essa palavra vai entrar lá para dentro, e vai arrancar todo entulho dentro do nosso lar. Tudo aquilo que tem roubado a prioridade do Senhor, a centralidade do Senhor na minha casa, na sua casa, na casa de cada um de nós, no nosso casamento. Irmãos, homens aqui, eu falo para vocês mais uma vez, nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito séria, não que das nossas esposas, das vossas esposas, não sejam, claro que sim, é só olhar para o livro de Gênesis, mas nós não podemos descuidar nessa hora. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor derrame o colírio dos céus, para que tenhamos o verdadeiro discernimento dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, irmãos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o teu amado Filho, te entregamos aqui, Senhor, todo esse tempo da tua palavra. Agora sabemos que só o Senhor, para traduzir, interpretar esta palavra no coração de cada um de nós, como também de maneira congregacional, de maneira governamental. Senhor, nós te pedimos aqui em nome de Jesus, não permita que essa palavra volte vazia, mas que ela traga os frutos, aonde o Senhor possa encontrar todo o teu prazer. Guarde esta comunidade, Senhor. O Senhor tem guardado, o Senhor tem se revelado aqui de uma maneira tão especial. Guarde cada lar. Guarde os casamentos. Guarde estes homens, que eles sejam homens dádivas do Senhor nos seus lares. Que eles sejam homens dádivas do Senhor aos teus pés. Que eles sejam homens dádivas do Senhor aqui na tua igreja, Senhor, no meio do teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, as mulheres dessa comunidade, Senhor, guarde elas, que elas possam ser como Maria aos teus pés, que elas possam ser mulheres dedicadas ao Senhor, mulheres que tenham visão espiritual, mulheres que sejam cheias do teu Espírito Santo. Guarde o coração dos nossos filhos aqui, Senhor. Guarde os filhos dos teus filhos aqui. As crianças, os jovens, guarde-os. Porque o nosso inimigo, ele vem para destruir, Senhor, os nossos lares, nossos filhos, as nossas esposas. Ele vem para colocar uma carga pesada nos nossos ombros, para nos deprimir, nos cansar, para nos desanimar, para nos fadigar. Mas, Senhor, renove as forças desses homens aqui, Senhor. Renove as forças. Abra os olhos. Dê-lhes ousadia na tua presença. E assim eles terão a autoridade do Senhor nos seus lares. Assim eles saberão viver no seu trabalho, em cada lugar, como instrumentos em tuas mãos. Nós oramos aqui, Pai,
agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar.